Boa noite a todos. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora Clara. Antes de começar, queremos prestar aqui alguns anúncios, tá? Alguns avisos. Então, a gente vai ter a mentoria da ABAME, hoje, com a doutora Clara, sobre o tema Aspectos Gerais da Due Diligence no contrato de compra e venda. E no dia 26, para dar uma animadinha, teremos a nossa festa junina da ABAME, dia 26 de julho, terça-feira, tá bom? A gente tem aqui um valor simbólico para contribuição do custeio do Arraiá, no valor de R$40, e você consegue encontrar os dados do Pix aí no seu e-mail, no grupo de WhatsApp, no seu WhatsApp privado, ou então entrando também em contato aqui com a ABAME, tá? Não deixe de curtir o nosso Arraiá, que é um momento de confraternização para estarmos todos juntos. Além de muito networking, né, gente? A agenda de mentoria também, muito importante, é que nós ainda teremos mais uma na semana que vem, dia 28/7, sobre o tema Vamos falar sobre IPTU, tema importantíssimo, e que vai ser tratado pelo doutor Henrique Cantarino. Além disso, muito importante avisar para quem se interessa aí por pós-graduação, teremos a pós-graduação de Direito Imobiliário, tá? Seja um especialista em Direito Imobiliário, cidades e regularização fundiária. E também, querendo saber maiores informações, só entrar em contato aqui com a Secretaria da ABAME. Meu nome é Samanta Oliveira e aqui ao meu lado eu tenho a alegria de estar com o doutor Diego e a doutora Natália. Vou passar também a palavra para eles. Obrigado, doutora Samanta. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, prestigiando e fazendo parte dessa mesa. Hoje nós temos um evento incrível para falar sobre diligence com a doutora Clara Wilsman. Não sei se falei certo, doutora, desculpa. Quando foi, saiu, então, uma garra metida já no início. É importante esse tema, principalmente aqui na nossa casa da advocacia imobiliarista, porque trata sobre prevenção. Aquilo que a gente, principalmente nós, eu também sou corretor de imóveis, analisar os documentos para fazer com que o cliente inicie com segurança nas suas negociações, seja advogado, prestando uma assessoria. Porque olha só, você tem que entender quanto ele era no início e quanto ele era no fim. Você considerou essas duas coisas? Quanto das partes. E é salutar que a ABAME esteja sempre antenada nessas novidades mundiais, né? O brasileiro gosta de importar palavras, e nada mais que o diligência é a diligência que nós fazemos diariamente, que está efetivada ali no Código Civil e em outras legislações também. Então, desejo um evento incrível para todos, possam, ao final, perguntar à doutora Clara quais perguntas. Acredito que seja extremamente necessário esse evento para que a gente possa trabalhar e prestar um serviço jurídico de qualidade e observando essas atualidades do direito. Desejo a todos um excelente evento. Passo agora a palavra para a doutora Natália. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu queria primeiro dizer o quanto eu estou feliz, né, e honrada de estar aqui essa noite, do lado da minha líder da comissão, né, Samanta Oliveira, da Comissão de Direito Notarial e Registral, do lado também do Diego Paissandu, que é co-líder da comissão e da Jovem, né? E aproveitar até para dizer que as mentorias da ABAME agora são todas as quintas-feiras. Então, eu queria desejar a todos realmente um excelente evento e dar a palavra para a doutora Clara, que vai, com certeza, abrilhantar a noite com esse tema tão importante, que é do diligence. Obrigada. Doutora Clara, que é advogada, pós-graduada em advocacia empresarial, especialista em direito imobiliário e pós-graduanda em residência jurídica na UF. Membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Volta Redonda, é isso? PR aqui, OAB de Volta Redonda, e da Comissão de Direito Condominial da aba RJ.
Com a palavra, doutora Clara. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para participar da mentoria. É muito importante para a gente, que é aqui do interior, poder participar desse tipo de evento, de mentoria, de conhecimento, e trazer um pouco do meu conhecimento aqui para vocês nessa noite. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês acompanharem melhor. Resolvi falar dos aspectos gerais da due diligence, porque sempre é um tema recorrente que as pessoas vêm me questionar, principalmente jovens advogados, têm um pouco de dificuldade por onde começar, quais os documentos a serem analisados, como se direcionar, né? Porque não é um caminho fechado, não são documentos, um checklist que a gente pega e fala, são todos esses documentos, depende da ocasião. Então, eu gostaria de trazer aqui um pouco disso para a gente entender em qual caso esse documento vai ser necessário, em qual situação que a gente vai analisar, como que a gente pode oferecer nossos serviços, quais parcerias que a gente pode fazer, às vezes com imobiliárias, com corretores, como que a gente pode agregar nosso serviço com esse tipo de diligência, de procedimento. Então, em primeiro lugar, deixa eu passar aqui no slide, eu gostaria de trazer um conceito, quem não sabe, né? É uma metodologia, uma maneira de analisar a documentação das partes do imóvel para minimizar os riscos do negócio, já que nenhum negócio é 100% seguro, né? Ele faz parte da natureza jurídica não, da natureza do negócio, ter eventuais riscos e bônus e ônus. Então, nosso papel aqui é trazer o máximo de segurança e o mínimo de riscos, de desvios. O que pode acontecer, o que não pode. Então, toda a situação ela tem que ser analisada de acordo com o objetivo do cliente. Então, a gente começa assim. Qual que é o objetivo do cliente? Ele quer comprar esse imóvel para ele residir, ele quer comprar esse imóvel para ele construir, fazer algo assim? Por quê? Porque, dependendo do que ele pretende, a gente tem que analisar plano diretor, se é cabível naquela área, construir uma clínica, porque eu tive um caso que eu analisei depois, era um parecer externo, em que o cliente comprou o imóvel perfeito, em perfeito estado, que a documentação estava impecável, mas ele comprou na intenção de construir um estabelecimento, uma clínica naquele local, e que a área de zoneamento, o plano diretor da cidade previa que naquela localidade não poderia construir esse tipo de empreendimento. Então, isso é muito interessante quando você vai prestar seu serviço, já entender como o seu cliente, o que ele pretende com aquilo, se ele vai residir, se ele quer construir, se ele quer lotear, como funciona de acordo com as diretrizes daquele local, tá? Para não haver uma frustração, como a inviabilidade do negócio posterior ao fechamento da transação imobiliária. Então, a gente não pode focar só no momento da due diligence, no momento de análise da documentação anterior, né, da análise ali antes da transação. Mas o que se pretende com isso? Até porque isso vai influir lá no nosso parecer. A gente vai chegar lá. Então, para entender que a gente tem que analisar todas essas situações e que não pode ser apresentado também, ou eu entendo assim, para o cliente, pessoa física, para aquele seu tio, vizinho, o avô do seu primo, como due diligence. Apresente esse serviço como uma análise de risco, uma análise de negócio, uma viabilidade de negócio, para poder não distanciar o nome do que ele está fazendo, porque é um procedimento corriqueiro, né? Você pode apresentar com esse nome para imobiliárias, para pessoas jurídicas, eu acho que fica mais tranquilo. Mas para pessoas físicas, tentar aproximar a pessoa física daquilo que você faz, para conseguir vender esse serviço de uma forma mais eficaz e menos distante, né? Humanizar um pouco mais. Então, eu entendo que a gente
fazendo dessa forma, a gente consegue fazer o nosso cliente entender o que a gente pretende, porque às vezes a gente vai pedir um monte de certidão, um monte de documento, que ele vai falar assim, nossa, essa pessoa está querendo ir contra o que eu quero, né? Eu achei essa casa perfeita e esse advogado está querendo ir contra o que eu encontrei na hora de fazer o parecer. Então, é interessante a gente tentar aproximar essa possibilidade dele querer o seu serviço da situação dele. Então, basicamente, o conceito a gente pode colocar como uma análise de documentação, uma auditoria sobre a documentação de todo o negócio. Então, a gente já parte para o procedimento, porque o procedimento, para mim, eu gosto de fazer de duas formas: analisar a documentação do imóvel e das partes. Aí, das partes, se você estiver atuando para ambas as partes, você vai analisar comprador e vendedor. Se você estiver só pelo vendedor, vai analisar o comprador. Se tiver só pelo vendedor, só pelo comprador, vamos analisar o vendedor e vice-versa. Às vezes, a gente atua para imobiliária, então acabamos fazendo para todas as partes, né? Imóvel, comprador, vendedor. Mas às vezes a gente está só pelo comprador, que é aquele que vai se onerar muito mais. Às vezes é o sonho de uma vida, aquele imóvel que ele está comprando, o dinheiro que ele juntou com tanto afinco, né? Usando o FGTS para pagar aquilo dali. E ele quer uma análise, né? Que é a maior segurança que ele puder naquele momento. Então, a gente passa por procedimento que são isso, que é essa forma. Eu, Clara, entendo que a gente pode fazer dessa forma, né? Análise de duas partes para a gente poder, ao elaborar o parecer, elencar toda a documentação analisada sem misturar e, no final, entender qual vai ser a situação do negócio como um todo. Então, a gente tem a documentação do imóvel, a gente começa pela certidão de situação jurídica do imóvel, né? Que agora, pela nova lei 14.382, deu esse nome, que é basicamente a certidão de inteiro teor, que traz todos os elementos daquele imóvel, quem são os vendedores, os proprietários, se existe algum ônus, aí junto com a certidão de ônus reais, se existe algum ônus, algum gravame, como aquele proprietário atual adquiriu esse imóvel. Eu acho interessantíssimo analisar desde lá de trás. Esse imóvel teve muitas transações nos últimos anos. Por que teve essas transações? A due diligence é um procedimento a fundo, é uma auditoria que você não pode estar com preguiça. Você tem que ter aquele faro investigador, tem que ir atrás mesmo. Se você bate o olho ali, fica confuso sobre alguma coisa, não deixe para lá, não deixe escapar, porque é uma forma de você elencar todas as possibilidades. Então, se você olha aquilo dali e fala, nossa, mas tiveram algumas doações e deixa passar, você não sabe se aquilo dali está sendo uma fraude contra credores, a pessoa está se esquivando de algum débito eventual que ela possa vir a ter. Então, é muito interessante. A análise de matrícula, em primeiro lugar, ela mostra o coração daquele imóvel, né? De onde ele veio, para onde ele pretende ir, como foi adquirido, qual que foram as negociações, quais foram os preços, os valores pagos por esse imóvel. Houve valorização? Não houve? Alguém adquiriu ele por um preço muito abaixo, um preço simbólico? Por que adquiriu por esse preço simbólico? Isso pode justificar uma fraude contra os credores? E aí a gente tem que ir analisando às vezes, em alguns casos, até os proprietários passados, para poder verificar mesmo se não houve nenhuma fraude, nenhuma tentativa de burla nesse sentido. Então, pela situação da certidão da situação jurídica do imóvel, tudo que pode existir sobre aquele imóvel de maneira legal, né? A gente está falando de um imóvel que possui a matrícula, se não possui matrícula, foi uma transcrição até 1976, mas é bem difícil isso acontecer, e
Se não houve, se é só uma posse, você pode ir lá tirar também a matrícula, o ônus. Ai, o vendedor não quer me passar. Faça você como advogado. Pegue toda a documentação, deixe por sua conta. A gente não sabe se esses documentos apresentados são verdadeiros, não são. Então, é uma forma de você agregar no seu serviço esse tipo de emissão, de todo tipo de certidão. Deixe por você, por sua conta, não fique com preguiça mesmo de ir atrás, de suma importância que você elenque, que você tenha certeza de que aqueles documentos eles foram verificados, que eles estão corretos. Então, a gente começa por aí. Então, se eu há uma posse, como eu posso regularizar? Como eu posso ofertar ainda mais esse serviço? Como que existe alguma maneira de a gente regularizar aqui nesse procedimento? A gente já consegue fazer aqui? Quem sabe uma sessão de direitos hereditários, e aí a gente, porque não teve inventário ainda, e fazer um inventário extrajudicial só desse imóvel. Analisar, quem sabe diminuir o valor do imóvel para o seu cliente e já sair com ele, já negociar ali com o corretor, com a imobiliária que está vendendo, com o vendedor, e já sair com ele regularizado. Você ganha mais, ganha a confiança do seu cliente, então existem essas possibilidades que eu acho interessantes serem levantadas nesse momento. Outra situação, outra certidão que deve ser tirada, essas certidões que eu estou falando aqui, elencando, são as imprescindíveis. Claro que existem outras que a gente pode ficar indo mais a fundo, né? Mas as imprescindíveis que eu acredito, que eu tenho costume de fazer são essas, tá? De emitir são essas. A certidão de débitos municipal, estadual e federal. Verificar se tem o IPTU correto, a matrícula, se a inscrição lá na prefeitura está correta, está batendo com a matrícula do imóvel, se a descrição, se a metragem está correta. Ali também a gente consegue verificar também, juntamente, isso. Se for um imóvel rural, o ITR está sendo pago corretamente, porque é uma obrigação próprio terreno, né? Então, a dívida ativa pode ir atrás do seu imóvel. Nós podemos pensar até no federal, o laudêmio, quem sabe, um imóvel à beira-mar, aqueles 33 metros além da beira da linha de mar, a gente precisa também ter certeza de que estão todos os impostos pagos corretamente. Temos as certidões de outros débitos, aqui eu me refiro principalmente à taxa de condomínio, a cota condominial, porque a gente precisa de uma certidão declaratória de que os débitos condominiais estão quitados e lembrar que essa declaração deve vir sempre anexa à ata que elegeu o síndico, a última ata que elegeu o síndico, para mostrar que esse síndico ele é legítimo, ou essa prestadora de serviços, essa administradora, é legítima para emitir essa certidão. E aí aqui a gente lembra mais uma vez que a obrigação de pagar a cota condominial, ela é próprio terreno, né? Então, ela acompanha a coisa, ela adere a coisa. Então, se ela não é paga, o imóvel em condomínio, o STJ já pacificou isso, né? Ele pode ser penhorado, porque ele perde o caráter de impenhorabilidade perante ao débito coletivo, a cota coletiva. E, então, é interessante que você sempre pegue a ata junto da declaração, para a gente se resguardar de qualquer pessoa que está querendo vender aquilo ali, está ajudando o vendedor a dispor daquele bem e se passa por alguém da administração condominial. Outra coisa muito importante também que eu gosto de fazer é pesquisar o CNPJ daquele condomínio. Sempre fiz isso, mas assim, por outras questões, por trabalhar também no direito condominial, então sempre achei importante. Mas esses dias até escutei um caso interessante, que foi um professor falando que uma pessoa estava comprando um imóvel que estava com preço muito bom, um apartamento num preço muito bom no condomínio, e aí ele muito animado, não tinha débitos condominiais, mas quando foi buscada a certidão, o CNPJ do condomínio, eles encontraram uma dívida que o condomínio tem para uma pessoa que sofreu um acidente na piscina daquele condomínio. Parece que o cabelo foi sugado pela piscina e essa pessoa ficou acamada. E então o condomínio paga uma pensão para essa pessoa.
E é um débito que também vai onerar o seu cliente, né? Parece que, na verdade, ainda não está sedimentado, né? Ainda não teve, não transitou em julgado, mas o que tudo indica, essa ação vai prosperar. Então, é interessante verificar o CNPJ por isso, porque podem surgir dívidas lá na frente que o condomínio vai ter que ratear, vai ter que custear. O seu cliente, ele está disposto a pagar por isso? Um débito, uma execução fiscal, um débito trabalhista? Esse caso que eu estou falando é uma pensão para a vida toda. Então, vai onerar ainda mais as cotas condominiais. Então, é interessante já apresentar toda essa porção de possíveis custos, possíveis riscos, porque é muito insatisfatório, né? A gente chegar lá na frente, só lá na frente descobrir isso, ainda mais quando se contrata uma assessoria, né? Se eu contrato uma pessoa para me assessorar, para me mostrar que isso deve existir, né? Que não deve existir, na verdade, é muito chato você chegar lá e olha, poxa, o advogado não me avisou que poderia ter esse débito, que não poderia. Então, é interessante que também seja pesquisado o CNPJ do município, do condomínio. A declaração municipal de que o imóvel não se encontra em áreas de desapropriação nem de tombamento, também é muito interessante, porque às vezes você quer fazer uma reforma, quer demolir algo, quer construir, e naquela área não pode ser construída, não pode ser modificada. Assim como a certidão municipal ambiental, né? Às vezes está numa APP, está numa área que só pode, juntamente com a área de zoneamento, só pode construir 2 andares, mas eles querem construir um condomínio de 10, 15 andares. Então, é muito interessante que seja analisado todo esse tipo de situação que o empreendimento pode vir a ter. E o alvará de construção e a BITS, que também são fundamentais para poder atestar a regularidade daquela obra. Às vezes, uma construtora está construindo ali, e aí não registrou o memorial de incorporação, é um loteamento clandestino, enfim, a gente não sabe o que pode vir. Mas, então, é interessante que a gente vá atrás desses documentos. Por isso que eu falei que isso daqui é uma documentação básica, né? Outros documentos a gente pode também analisar numa auditoria ainda mais completa. A gente pode pedir um laudo topográfico, a gente pode, quando for uma área grande, pode pedir outras certidões, pesquisar com os vizinhos em volta se aquela pessoa que está te vendendo realmente está ali, é proprietária, faz uso daquela propriedade, as ações as ações de posse, de reintegração de posse, de direitos reais, é interessante que a gente vá e consiga analisar toda essa documentação para elas estarem no nosso parecer. Vou falar dele mais à frente. Então, é interessante que a gente fundamente tudo isso que a gente encontrou, todo o histórico, né, toda a documentação, e que a gente sempre lembre, agregar o nosso serviço à expedição dessa documentação, né, para poder garantir que esse negócio esteja acontecendo, que lá na frente ninguém vá atrás de outros documentos e fala, não, esse daqui não é verdadeiro, é falso, enfim. O documento das partes. Das partes, é interessante que a pessoa jurídica e a pessoa física, elas vão ter documentações diferentes, em alguns momentos elas se mesclam, né, se misturam, no sentido de, ao mesmo que eu vou pedir para a jurídica, eu também passo para a física e vice-versa. Mas a pessoa jurídica, ela vai ter uns outros pormenores. Então, é interessante que das partes a gente sempre tem em mãos, né? A certidão de distribuição cível e do JEC, né? Juizado Especial Cível, estadual e federal. Aqui no Rio, a certidão, elas andam juntas, mas em alguns estados você precisa tirar a cível e a do JEC. Né? Então, é interessante a gente viabilizar essas certidões, porque essas certidões, elas podem inviabilizar ou viabilizar o negócio, né? Cabe a análise de todas as ações que tiverem em nome do CPF, na verdade, dessa pessoa. O CPF, a gente já começa ele aqui já joga ele aqui e já procura tudo
natureza, né? A natureza do advogado é conhecer uma pessoa, pegou o CPF dela e procura. Mas para a gente ver se as ações que estão, as demandas, né, que estão em curso, se elas têm aptidão, né, se elas têm capacidade de inviabilizar aquela negociação, ou se elas são capazes de levar o vendedor à insolvência, se aquele negócio ali pode ser inviabilizado mesmo, na questão de fraude processual, no geral, né, fraude de execução. Às vezes a pessoa está vendendo está desfazendo dos bens para poder não ser executado em alguma ação. Então é interessante sempre a gente verificar, até porque lá na hora do registro, lá na escritura, vão pedir para lavrar esse tipo de certidão, então você já se antecipa na hora da negociação quais são alguns documentos, eles vão ser aproveitados, né? Da mesma forma, a certidão de distribuição criminal, estadual e federal. Às vezes a gente esquece da federal, ainda mais a gente que às vezes não trabalha muito previdenciário, e aí pode deixar escapar, mas não faça. Precisa de ter essas duas certidões, porque às vezes esse imóvel é objeto de uma demanda, ele foi comprado com dinheiro adquirido, né? Ele foi adquirido de forma ilícita, com dinheiro que proveniente de alguma atividade ilícita, e ele está sendo objeto de alguma demanda, e a gente não sabe, ainda não foi averbado lá no ônus que existe essa demanda, essa execução. Então, é muito interessante que o advogado, ele se diferencia aí com o serviço que o corretor presta, que o despachante presta, porque ele vai ali analisar se aquela demanda ela vai inviabilizar ou não o negócio. Se não vai inviabilizar, pode comprar, porque esse débito aqui ele não é suficiente para comprometer, ou essa pessoa tem outros imóveis que podem ser dados em garantia nessa ação, nessa demanda. Então, é interessante que o advogado ele vai se diferenciar por conta disso. Então, quando você olha a situação de distribuição criminal, se não tem nenhuma lide quanto a isso, é um diferencial na prestação de serviço. Assim como a certidão de protesto, tá? A certidão de protesto, se você tem que tirar da localidade do imóvel, se o vendedor reside, né, em outra localidade, também daquela localidade, se é uma pessoa jurídica, a gente tira da sede da pessoa jurídica, da sede do imóvel, dos sócios também, da localidade que os sócios vivem, e a certidão de protesto é interessante tirar dos 10 anos, porque pode existir algum protesto ali, alguma outra questão que precisa ser trazida para essa análise, né? Então, para quando você for elaborar o seu parecer, você está seguro de que aquilo dali foi analisado, que, olha, não, esse protesto aqui, olha, já não deu mais, já fizeram acordo, não levantaram, não fizeram levantamento. Então, é interessante que você tire de todos esses lugares. E aqui frisando a pessoa jurídica, que ela precisa tirar de tudo isso, né? Dos sócios, da localidade da sede, da localidade do imóvel, porque isso influencia diretamente no resultado final. Outra certidão necessária, é certidão de ação de execução trabalhista, de ação e execução, tá? Na trabalhista é um rito bem diferente. Lá nós temos a ação e a execução. Elas não costumam vir juntas também, essas certidões. Aqui também no Rio não vem junto. Então, é legal que a gente possa analisar elas, porque o rito trabalhista ele é muito mais célere. Às vezes, como tem caráter, né, a verba trabalhista tem caráter alimentar, então ela executa todo e qualquer tipo de renda, de imóvel. Mas é bem de família. Então, em contrapartida com o caráter alimentar, nem sempre. Então, é interessante que a gente saiba se esses débitos são capazes de levar o vendedor à insolvência. A certidão de nascimento ou casamento atualizadas. A de nascimento não é tão fundamental assim, porque uma pessoa solteira ela não vai precisar da anuência do cônjuge, né? Mas
O de casamento, sim. E a de casamento, ela tem duas questões, né? Você pode precisar da anuência do cônjuge, né? Por conta do regime, né? Que a gente precisa da outorga conjugal no regime de comunhão universal, até porque, se for comunhão universal, nós também temos que analisar a documentação dessa outra pessoa, porque influencia também diretamente no imóvel. Da comunhão parcial e da participação final nos aquestos, se não houver um pacto antinupcial sobre aquele bem. Então, é interessante que você também analise se não só o vendedor, mas se o seu cônjuge é solvente, se ele não vai impedir a realização do negócio. Outra questão interessante é que se houver averbação de divórcio nessa certidão de casamento, que ela vai estar atualizada, tem que constar lá se houve partilha de bens. Porque se não houve, como que esse bem está sendo disposto, né? Se a outra pessoa ainda também está em condomínio, é proprietário também desse bem. Então, é interessante que a certidão de casamento, ela traga essa informação, caso exista o divórcio. Outra documentação que é muito interessante é analisar a procuração de quem está vendendo, né? Se a pessoa é legítima para estar realizando aquele negócio, se ela é uma pessoa jurídica, aí que está o pulo do gato, né? Se ela é uma pessoa jurídica, a gente verifica se nos atos constitutivos essa pessoa está autorizada a vender esse bem. A gente precisa pedir a última alteração dos atos constitutivos daquela empresa, para ver se aquelas pessoas continuam figurando como sócios, se elas continuam tendo poderes para aquela transação. Às vezes, só os diretores podem dispor de bens, então eles vão ter que consentir, vão ter que anuir, e aí também existe uma análise da documentação deles, né, dos sócios diretores, como que, tá vendo como que o serviço, ele permeia, né? Se você começa com uma simples análise, né, um serviço, mas de repente você já está analisando uma cadeia de pessoas. A declaração de participação societária, que é muito interessante você pesquisar. Se uma pessoa física mesmo, ela tem uma participação societária em alguma empresa? Como que está isso? Como que essa empresa está? Ela é solvente, não é? Como eu pulei, né? Se essa pessoa é solvente, se não é? Juntamente com, no caso de pessoa jurídica, verificar se existe processo falimentar. Porque se existe processo falimentar, ela não pode dispor daquele imóvel, não pode dispor daquele bem naquele momento, somente com autorização. Então, a gente precisa estar sempre verificando se tudo isso está tudo alinhado. Por que eu falo isso, né? Porque às vezes, aquele bem, aquele imóvel está com preço muito bom, e aí as pessoas vão atrás. E aí, quando percebe que não está funcionando dessa forma, que desculpa. Então, assim, quando você vai ver, aquele sócio, ele não é solvente, enfim. Então, é interessante a gente verificar esse tipo de coisa. O que mais que a gente pode verificar é a certidão negativa de tributos, né? A CND do FGTS. Porque caso o vendedor seja uma pessoa jurídica ou empresário pessoa física, ela precisa estar em dia com as obrigações perante o INSS, e através da CND a gente consegue saber desse tipo de coisa. Aqui no Rio, foi suspensa a exigência da CND com provimento 41, né? Mas como você está fazendo uma auditoria, você precisa saber se isso daí pode inviabilizar lá na frente, enfim, se pode ser levantada uma questão trabalhista, como que essa situação pode ser buscada e prejudicar um negócio que já até foi realizado, mas pode ser inviabilizado. Eu vi aqui no chat aquela hora que eu pulei a certidão de imposto de renda,
E a certidão de imposto de renda é interessante ser falada, porque muitos vendedores, eles querem que você declare o preço que ele pagou há 20 anos atrás naquele imóvel, para poder não ter um aumento de renda ali, né, aquisição de bens e tal. E aí, isso vai onerar quem? Vai onerar a mim, que dispus que estou comprando, que eu dispus daquele dinheiro, e aí eu vou declarar que está saindo, mas está saindo para onde? Isso outro, né, uma cadeia. A gente precisa, então, declarar, estar alinhado também com o vendedor nesse sentido, porque existem muitas propostas nesse sentido de você, vende para fulano aqui, que paga essa parte em dinheiro para a gente poder não, em espécie, para a gente não ter aquisição de bens, e então é interessante que a gente sempre esteja alinhado com o vendedor também nesse sentido. O vendedor, ele fica aterrorizado quando ele vê que o comprador tem uma assessoria jurídica, né? Porque a gente vai atrás de todo tipo de documento, coisas que ele fez há 15, 20 anos, e para poder saber se ninguém vai suscitar nenhuma controvérsia sobre aquele imóvel. E interessante também, que não está aqui, mas eu gosto também de analisar o formal de partilha, caso aquele bem tenha sido adquirido através de inventário, porque às vezes a pessoa adquire através do inventário, né, e vende. Só que aí não averbou aquilo direito, os outros herdeiros como ficaram. Então é interessante a gente pedir uma cópia do formal de partilha e se resguardar, ficar com ele guardadinho, porque pode ser que lá na frente, na hora que vai fazer o registro, a escritura, perca o contato com essa pessoa, né, e aí acabe... É uma burocracia sem fim, às vezes expedir um novo formal de partilha de um processo que é físico, então é interessante que você, se for possível, guarde uma cópia, né, com o comprador, faça uma pasta ali de documentos, de todos esses documentos que você está tirando, que você está para o negócio, né, todos os documentos que vão fundamentar, porque é interessante, alguém pode suscitar alguma questão, então é interessante ter por uns 5 anos para demonstrar boa-fé. Eu sei que a nova lei, ela fala que todos os atos, o comprador de boa-fé, né, já que não está lá na matrícula, se não está na matrícula, ele está de boa-fé, que não deve se preocupar com esse tipo de informação, que todas as informações têm que estar descritas na matrícula, mas a gente sabe que não é assim, né? Então, a gente precisa se resguardar ao máximo, tudo que a gente puder fazer, não só para elaborar nosso parecer, mas para resguardar nosso cliente também, porque às vezes teve uma fraude contra credor, né, ainda não existe uma ação em curso, mas que vai existir daqui a 1 ano e meio, depois que o seu cliente já adquiriu, já reformou, já fez tudo, e aí você, com todas as certidões, demonstrando que, olha, não existia nada que impedia a compra e venda desse imóvel, então você consegue demonstrar ali cabalmente que você estava de boa fé e que adquiriu livre e plenamente, tá bom? E o próximo tópico é sobre a elaboração do parecer. É imprescindível, né, no serviço de due diligence, a gente elaborar um parecer final. O parecer, a gente tem que sempre lembrar, ele é impessoal, tá? Ele nunca vai falar, faz o negócio, não faz o negócio, compre, não compre, porque aqui a gente só vai fazer exatamente um parecer da situação jurídica da transação, tá? Então, a gente descreve todos os documentos analisados, se a gente conversou, conversei com um vizinho lá, principalmente aqui que a gente às vezes faz de imóvel rural. Conversei com um vizinho, realmente aquela pessoa que exerce ali, que está ali todo dia, fulano declarou que o senhor João é realmente proprietário, que ele cultiva aqui, que ele mora aqui. Então, aí depois que a gente descreve todo, além da documentação, se eventualmente tiver esse tipo de conversa, a gente descreve também, descreve a pessoa que a gente, né, qualifica a pessoa que a gente conversou, e aí a gente vem, de acordo com os documentos analisados, existe o risco da transação nesse sentido,
porque tem essa ação em trâmite, ação no valor de tal, aí vem no próximo tópico, a pessoa, o cônjuge, anuiu, consentiu, é solvente, aí outro tópico pode ser negativo, pode ser positivo, e no final falar. Aqui através desses documentos analisados, está meu parecer. Sem deixar ali descrito, até para se resguardar, se você fala, faz o negócio, não faz o negócio, porque lá na frente a gente nunca sabe, né? Aquela pessoa fala assim, deu errado e o advogado escreveu aqui para mim, ó, faz. Ou, nossa, estava tudo certo e o advogado falou, não faça. Então, é interessante só que a gente descreva a situação. Parecer quem vai decidir, quem não vai decidir é o cliente, tá? A gente não pode registrar esse tipo de opinião, porque vai contra o nosso serviço. Além de ir contra o nosso serviço, nós temos essa possibilidade de depois ser confrontado sobre isso. Então, é interessante que a gente somente emita esse parecer mesmo, e sempre arquivar esses documentos, ou a gente arquiva, salva numa nuvem e tudo mais, e também entregar para o cliente uma pasta, com todos os documentos analisados, que eles já estarão descritos no parecer. Mas é interessante que ele também tenha acesso a essas certidões que foram emitidas. Gente, é isso, tá? Todas as dúvidas, estou aberta a perguntas. Eu quis falar uma coisa rápida, sucinta, só para a gente ter uma ideia do que é a due diligence, por onde começar, quais são os principais documentos que a gente pode falar aqui. Foi muito proveitosa essa palestra, né? Como eu lhe disse, é uma área onde eu atuo, então, assim, fico muito feliz, né? Sempre por ouvir sobre o tema e de uma maneira tão rica quanto a doutora trouxe. Doutor Diego está aqui, ó, vou denunciá-lo, ó, cheio de anotações da sua palestra. Realmente foi muito bom. E aí, eu quero aproveitar e deixar aberto, se alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta. Doutora Carla, doutora Luana, doutora Norma, doutora Tânia, alguém quer fazer alguma pergunta sobre? É o momento, né? É muito importante, esses eventos são muito importantes porque nos ajudam a sermos cada vez mais técnicos, mais especialistas, né? Então, é muito importante. A due diligence, ela evita, né, golpes, fraudes, problemas futuros, né? Se todo mundo entendesse a importância da due diligence, eu tenho certeza que teríamos menos negócios tão frustrados, né, no mercado imobiliário. Então, é um tema muito importante, muito relevante. Acho que tem alguma coisa aí, alguma mensagem aí no chat. Eu acho que a gente precisa... Opa. Eu queria até aproveitar para falar que a sua explanação foi excelente. Eu brinquei até aqui que eu não atuo com direito imobiliário, assim, propriamente dito, eu atuo com registro civil. Então, eu faço isso mais voltado para o registro civil, então eu regularizo pessoas que eu brinco. E para mim foi bastante interessante ver quais são as documentações necessárias, como a gente faz mesmo para, no final, dar um parecer, né, para a pessoa. Então, eu queria elogiar realmente também aqui a sua aula, que foi excelente, bem prática, de ver quais são os documentos mesmo que são necessários para que a gente consiga fazer essa avaliação. E estão falando aqui, ó, que muito objetiva, adorei, aprendi bastante. Excelente tema, de extrema importância, parabéns pela mentoria. Excelente e completa a explicação, sempre bom estarmos atentos a essa listagem, parabéns. E eu quero fazer uma pergunta, foi a Carla, né? Vamos passar a palavra para a Carla fazer a pergunta dela. Pode abrir o microfone, doutora Carla. Oi, boa noite a todos. Tá dando para me ouvir? Tá. Doutora Clara, eu queria fazer uma pergunta com relação a vendas sucessivas. Que você mencionou que é bom não só verificar quem é o último proprietário, quem é que está fazendo aquela venda,
mas quem vendeu para ele e as anotações anteriores na matrícula do imóvel. A minha preocupação é em razão de uma experiência que eu tive no escritório com relação ao imóvel que tinha vendas sucessivas e para uma dessas vendas tentou se declarar fraude contra credores ou fraude de execução, não me lembro exatamente qual era a tese, né? E quando a pessoa que participou da fraude já passou o imóvel para frente, aí fica uma situação muito difícil e a gente fica numa insegurança muito complicada. Será que o juiz vai anular todas as vendas dali para frente? Ou será que ele vai considerar que a pessoa que está na ponta daquela cadeia está de boa fé e por isso não vai anular? Em pesquisa de jurisprudência, eu já vi as duas coisas acontecerem, né? E aí a minha pergunta é, nesses casos, a gente deve, então, analisar em relação a, por exemplo, as 3 últimas vendas, as 5 últimas vendas, ou de repente colocar um critério temporal, vou analisar tudo que aconteceu nos últimos 10 anos, o que você sugere? Boa noite, Carla. Então, eu sugiro analisar até onde chama atenção. Como assim, né? Tá. Existem casos que analisar as 3 últimas vendas vão ser suficientes, porque as vendas aconteceram de 10 em 10 anos, ou existe ali, você consegue verificar que realmente a pessoa morou, fez uso daquele imóvel. Outros casos, você vai ter que analisar toda a cadeia, porque existe vendas sucessivas de 3 em 3 anos, alguém comprou e vendeu esse imóvel. É ali onde chama atenção, é uma questão complicada de você colocar um lapso temporal, um número, porque pode ser que lá atrás, qual que vai ser o prazo decadencial disso, né, prescricional? Se até hoje, se há 15 anos houve essa fraude, ninguém nunca alegou, então hoje em dia esse meu negócio não vai ser anulado, né? Então, eu acho que a gente pode fazer assim, porque eu não vou poder te falar, faça de 10 em 10 anos, por conta disso. Às vezes houve ali uma doação, aí em seguida uma compra e venda, e aí lá na frente outra compra e venda. Aí quando você vai ver aquela doação, foi um pai doando para um filho sem a anuência dos outros, sabe? Dispondo da legítima que ele não poderia dispor, então fica muito complicado a gente colocar um lapso temporal tão fechado, mas eu entendo, por isso também que é importante a gente emitir nosso parecer. Houve aqui uma doação que não está muito bem comprovada, que não está muito bem verificada, nesse sentido de saber se ela foi verdadeira, né? Não há contato, não existe documentos que a gente consiga acessar sobre essas pessoas, no nosso parecer, para poder também meio que tirar o nosso da reta, né? Mas não vou conseguir te falar, te precisar. Afasta de 10 em 10 anos. Acho que tudo depende da cadeia transmissão daquele imóvel. Eu acho que é mais ou menos o que eu vinha fazendo, então. Só queria ver também, pela experiência dos colegas, se alguém faz alguma coisa diferente, porque o que eu percebi na prática, né? O caso concreto onde eu vi essa questão acontecer do desfazimento do negócio, da declaração de ineficácia, é um processo ativo, mas que ele tem mais de 20, acho que deve ter uns 20 anos já rolando. Então, são vendas muito antigas que eu estou vendo na prática que acontece isso. E aí, quando eu estou fazendo a due diligence para outros clientes, para outros casos, né? Porque assim, eu trabalho no consultivo, mas trabalho também no contencioso. Então, tudo que eu tento prever para o cliente do consultivo, eu vejo acontecer nos processos judiciais onde eu atuo. E eu vinha adotando essa regra mesmo, de verificar até onde chama atenção. E às vezes é difícil até explicar para o cliente, porque eu percebo que às vezes o cliente fica um pouco inseguro quando a gente vai mostrar para ele, olha, tá vendo essa venda aqui, 3 vendas para trás, aconteceu isso, que não está muito bem documentado, não está muito bem esclarecido. Às vezes o cliente fica pensando assim que a gente está procurando pelo em ovo, que a gente está tentando criar problema, parece que a advogada não quer viabilizar o negócio, né? Mas acho que a gente tem que manter, então, essa postura. Isso, é sempre assim, a gente parece sempre estar remando contra a maré, né?
Ai, parece que ela não quer que eu feche isso daqui. Nossa, é a casa dos meus sonhos. Ainda mais quando é um imóvel para uso pessoal, né? A pessoa, ela fica deslumbrada com aquilo. Então, qualquer coisa que você fale para ela que não seja no sentido de vai comprar sim, tá tudo certo, ela já acha que você está procurando exatamente pelo em ovo, coisa onde não tem. Mas é nosso dever, né? Nosso trabalho é exatamente isso, antever qualquer problema que possa surgir. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? A pessoa está aqui, ó, pode retornar a tela com os pontos de análise e certidões, quase instintivo. Você sente que pode haver algo de errado. Exatamente. Você, não sei, você vai analisando e quanto mais você faz, você fala, aqui, ó, essa pessoa parece que essa venda aqui não foi tão legal quanto parece. Com o tempo, você vai refinando o que é verdadeiro e o que não é. E como estabelecer a validade da procuração caso no corpo desse instrumento não exista data terminal? Exatamente. Entrar em contato, a validade da procuração. A procuração para venda de imóveis, ela tem que ser para fins específicos, né? Então, é interessante que ou ela seja pública, ou se ela for particular, que seja com advogado, alguém que seja do ramo para poder saber se ela está válida ou não. Entrar em contato também é muito interessante. Deixa eu ver aqui, tem mais uma. Tem mais alguma, doutora Clara, para responder? O áudio está desligado. O seu áudio está desligado, doutora Clara. Opa, desculpa. Eu aprecio um parecer mais ativo, a conclusão sem preocupação de resultado de amanhã ou depois do cliente ficar chateado. Realmente, ele pode ficar chateado, mas o parecer, a função do parecer é essa, né? Somente emitir um parecer da situação. Então, acho muito complicado eu falar que sim, que não, que compre, não compre, faça, não faça, porque pode surgir um novo impeditivo que inviabilize o negócio. Então, e aí acaba caindo no seu colo. Mais alguém? A função nossa, enquanto advogado, corretor de imóveis, quando emite um parecer, fala de forma imparcial. Dar aquela opinião, mas de forma técnica, não opinião pessoal, sobre o não comprar ou não comprar. E pegando o gancho que a senhora está falando em relação a um fome, né, que a maioria das vezes as pessoas têm, e quando chega esse caso para a gente tem que fazer essa diligência de verdade para saber se esse sonho é viável ou não. Se, na maioria das vezes, o cliente consegue fazer um financiamento imobiliário, mas aí a gente vai analisar se é possível diante da questão dos documentos das partes e também da questão do imóvel se ele está regularizado. Então, se encontra-se esse óbice, fica difícil concretizar o negócio. Então, a importância de fazer essa análise documental, tanto das partes quanto do imóvel, para saber se o imóvel se é viável essa transação. E no que diz respeito, para mim, é uma dúvida quanto à validade dos documentos, porque a gente se depara com muitas certidões e, às vezes, o cartório não é tão ágil assim, ou até mesmo o cliente não é tão rápido para nos fornecer os documentos. O que a senhora nos aconselha quando a gente se depara com um imóvel com o documento quase chegando a esgotar, a findar o prazo? Qual a solução que a gente encontra além, óbvio, de pedir para que ele renove os documentos? O que a senhora nos aconselha? Primeiro, sempre eu começo com a análise desses documentos que não têm validade, né? Porque a gente sabe que demora. E eu gosto de eu mesma, né? Ou quem trabalha aqui comigo, fazer a emissão desses documentos, porque eu sei que eu vou conseguir cumprir o prazo de validade, ele vai poder aproveitar no eventual transação já. Mas o cliente tem que entender também que, como essas certidões elas expiram, ele pode ser que tenha que emitir uma nova, que é melhor garantir a viabilidade do negócio e emitir uma nova certidão do que fazer sem emitir, né, para poder correr e acabar fechando um negócio que não seja
tão legal assim. Então, eu gosto disso. Hoje em dia, a gente consegue expedir quase todas as certidões online, então, muitas delas não têm nem a validade, certidão civil, né? Criminal, essas certidões de distribuidores, elas não têm, então, fica mais tranquilo nesse sentido. Mas sempre o escritório a gente oferece esse serviço com preço embutido valor embutido nos honorários para poder viabilizar, para a gente garantir que o cliente não vai ter que ficar expedindo e nem a gente vai ficar dependendo da emissão dele para a documentação. Além disso, agora foi aprovada essa nova lei, as certidões estão sendo emitidas em até 5 horas, né? Então, já facilitou um pouco, já vai dar um respiro para a gente que faz esse tipo de análise, porque antes a gente tinha que esperar 5 dias úteis, e aí 5 dias úteis são muitos dias para até emitir um parecer, fazer análise, emitir um parecer e a pessoa fechar ou não e aproveitar essas certidões. Então, é interessante nesse sentido aí de você oferecer esse tipo de serviço. Acho que ainda tem mais uma pergunta no chat. Você quer fazer? No parecer? A Norma fez uma pergunta. No parecer, citam-se as situações que apresentam risco? Exatamente, Norma. Lá no parecer a gente vai falar, através da análise da matrícula dos proprietários anteriores, dos negócios já efetuados nessa propriedade, essa situação pode apresentar risco porque aquela doação ela não foi feita de forma correta, ou essa compra e venda de um preço vil, né, um preço muito baixo, ela pode apresentar uma anulação lá na frente. Então, a gente vai descrever eu costumo dividir por tópicos, né? Análise dessa documentação, está tudo correto. A certidão de distribuição civil. Nenhuma dessas ações aqui tem condão de fazer o vendedor insolvente e inviabilizar o negócio. E no final, conclusão. E aí conclui não pela aptidão do negócio ou não, mas conclui-se que existem tais riscos e tais benefícios. Então, aí, depois, quando você tiver uma conversa com o cliente, ele vai te perguntar, e sua opinião, doutor? Você acha que devo comprar, não devo comprar? E aí você fala, você pode emitir sua opinião ali de forma técnica, mas num caráter mais opinativo, mas no parecer a gente faz assim, bem, conclui-se e mostra só os tópicos que a gente analisou, tá? Eu particularmente não emito opinião em parecer. Tem mais alguma pergunta? Ou a gente vai encerrar aqui? Deixa eu ver, acho que acabaram as perguntas e eu queria dizer que foi muito esclarecedora a sua mentoria, realmente eu adorei aqui a mentoria, foi uma forma bem prática de a gente ver quais são os documentos que a gente tem que analisar para a gente emitir um parecer, e um parecer que não tem um juízo de valor, mas exatamente da situação do imóvel, dos riscos que apresentam, para que a pessoa entenda exatamente os riscos. Então, parabéns. E, por último, queria avisar que você vai receber por e-mail, doutora Clara, o seu certificado e também a declaração do direito de imagem, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, gente. Muito obrigada, adorei participar da mentoria. Para finalizar, eu só gostaria de saudar a nossa presidente, a doutora Alessandra Águila, que está aqui presente conosco, e informar que é mais um nicho. É mais um nicho que a advocacia, principalmente a jovem advocacia, tem para poder trabalhar. Emitir um parecer desse calibre é importante para dar, obviamente, uma segurança jurídica e fazer com que haja mais uma forma de trabalho para aquele que está no mercado imobiliário. Então, parabenizar a mentoria, porque é uma forma também da gente fomentar os estudos, fomentar a economia e dar mais segurança jurídica para a sociedade de uma forma geral. Doutora Clara, hoje eu estou na plateia. Foi uma honra muito grande recebê-la aqui na mentoria. Sua palestra e explanação foi brilhante, meus parabéns. Hoje eu fiquei na plateia e
montei para fazer parte da mesa de hoje junto com você, esses jovens lindos, maravilhosos, que também foram deslumbrantes hoje. Então, gostaria de parabenizá-la, volte para a mentoria, venha conhecer a ABAME presencialmente, venha fazer parte do nosso corpo jurídico, tá? Tá consignado aqui o meu convite, oficialmente, com testemunhas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Tchau, tchau.